Sejam bem-vindos, Ramon Durante falando, é um enorme prazer estar aqui falando com vocês e a pauta do dia é segurança nas aplicações, é um assunto que tem preocupado muitas pessoas e nós, como profissionais da área de tecnologia, devemos nos preocupar bastante em todo o ciclo de desenvolvimento de software. Então, recentemente nós tivemos uma falha muito grave dentro de um processo chamado Log4j, que afetou muitas aplicações. E esse é um cenário que eu vou trazer para vocês, mas no contexto de você olhar a sua visão de aplicação como um todo, tá? Durante todo o ciclo de desenvolvimento de software, a gente tem que ter uma série de preocupações. Trabalho no mercado de software há mais de 25 anos, atualmente sou CEO na DevPrime, uma plataforma para apoiar a modernização de aplicações. Nós suportamos toda a parte de estratégia e desenvolvimento de microservices. E aí, falando sobre segurança, que é um assunto que tem motivado muitas discussões, de uma hora para outra as pessoas descobriram, essa falha de segurança. E quantas outras falhas de segurança nós convivemos diariamente. Eu gosto de comentar sobre esses temas que eu vivo no dia a dia, faz parte da minha experiência, faz parte da história que eu acompanho no mercado há mais de 25 anos e principalmente acompanhando projetos complexos de software durante muitos anos de discussões, porque a gente acaba convivendo com muitos cenários de projetos. E são esses cenários que eu gosto de compartilhar com vocês, para que vocês tenham também uma vivência direto da trincheira sobre desenvolvimento de aplicação. É um assunto muito relevante e em alguns momentos as pessoas naquela força de vontade de simplesmente colocar um produto em produção, esquecem de fazer preocupações básicas com toda a infraestrutura da aplicação e isso envolve sim questões voltadas para a segurança. Ao longo dos anos nós tivemos inúmeras falhas em aplicações, tá? E só que a gente vive um tempo bem diferente. Imagina que no passado existiam falhas de segurança, inclusive gravíssimas, tá? Só que demorava para que todas as pessoas tomassem conhecimento dessas falhas, né? Então, muitas vezes um pequeno grupo detectava uma falha e usava até para atuar contra os sistemas que estivessem com aquele problema específico de segurança. Ao longo dos anos, com esse novo mundo conectado, as pessoas estão conectadas a tudo, então praticamente os hackers descobrem a falha e as pessoas que vão desenvolver as soluções também descobrem a falha com um intervalo muito curto, tá? Então esse é um ponto muito importante, ao mesmo tempo que você está mais exposto, porque toda a sua arquitetura, toda a sua aplicação, ela está conectada, né? Então o teu nível de exposição é diferente de um cenário que você tinha. Eu me lembro muito, a gente fazia um software que rodava numa máquina de uma pessoa e ali você tem uma superfície específica, né? Quando você fala de uma superfície de um negócio que está exposto, né, no ambiente global, no ambiente conectado, no ambiente de internet, obviamente você vai abrir o leque de possibilidades para receber ataque de todas as direções, né? Então a sua superfície fica global e é essa a grande preocupação que as empresas têm que ter na sua aplicação, tá? E em todo o ecossistema envolvido. Segurança é um tema que tem que ser tratado com prioridade e à medida que o seu projeto de software for crescendo, é fundamental você ter profissionais dedicados ao tema, porque você sozinho não vai conseguir administrar todas as questões, né? E manter a evolução, acompanhar alertas também de segurança. Então, como eu falei para vocês, profissionais de segurança se conectam entre si, participam de canais que trocam informação sobre falhas e patches, correções que vão surgindo para que vocês sejam sempre aplicando. Ao longo dos anos aconteceram muitas falhas de ponto de vista de sistema operacional, falhas até de serviços de banco de dados e muitas outras conhecidas que levaram sim a determinados problemas e tiveram as suas correções, né? As grandes companhias passaram a investir bastante em segurança, tá? Eu posso falar de Microsoft, que eu acompanho há bastante tempo, tá? Então, segurança é um tema prioridade e o forte investimento nesse tema criou-se núcleos de segurança para monitoramento de falhas, para desenvolvimento de soluções, para desenvolvimento de práticas de desenvolvimento, para prevenir também falhas dentro do processo. E isso evoluiu muito na sua ótica quando você está trabalhando, desenvolvendo as suas aplicações. Porque hoje
nós temos uma série de superfícies de exposição quando você está desenvolvendo o seu software, e até dentro da área de segurança você tem vários pontos, né? Você tem um ponto onde você vai lidar com autenticação e autorização. Talvez esse seja o ponto que a pessoa desenvolvedora de software tenha um primeiro contato e olhe simplesmente para esse ponto, né? Eu consegui estabelecer uma segurança e uma autorização. Mas e quando você tem várias aplicações? E quando você tem vários microservices? Como você está lidando com esse desafio ainda de segurança e autorização? Então, esse é o ponto importante também para você refletir. Daí a necessidade de ter um provedor de identidade que se torna o autorizador desse processo, e aí você vai fazer as implementações em cada aplicação para se integrar com esse provedor de identidade. Essa é a visão que a pessoa desenvolvedora de software já tem no primeiro momento. Quando a gente começa a expor essas APIs publicamente, é fundamental ter um próximo nível de controle de exposição usando um API Gateway de mercado. Os provedores de cloud fornecem soluções de API Gateway, tá? Você pode usar com soluções como Kong e outras ferramentas também de mercado. Cada um toma uma decisão de uma ferramenta que você vai controlar uma série de outros processos, tá? Que vai garantir também a segurança. Por exemplo, você pode receber um ataque DDoS dentro da sua solução. Por que não, tá? Isso é um dos grandes riscos também que acontecem. Tentativas de invasão baseadas em negação de serviço, né? Ou um simples ataque de negação de serviço também para prejudicar uma determinada operação. Só que hoje, ao mesmo tempo que a gente tem um ambiente hiperconectado, né? Hiper exposto, a gente também tem ferramentas, sejam fornecidas pelos próprios provedores de nuvem, sejam ferramentas fornecidas por terceiros para nos ajudar a controlar essa exposição. Então, o próprio fato de estar dentro de um provedor de nuvem, todos os requests que chegam já passam por uma série de controles nativos do próprio provedor de nuvem, tá? Então, eles controlam e têm mecanismos para mitigar determinados tipos de ataque ao processo da sua aplicação. Isso é muito bom, tá? E a maioria das pessoas também ignora, porque não são profissionais de arquitetura de cloud, não são profissionais olhando para a ótica de segurança. E eu estou aqui simplesmente trazendo para vocês cenários para vocês olharem e saberem que existem soluções para te ajudar, tanto na operação quanto na mitigação de eventuais riscos, né, como esse que aconteceu com o Log4j e pode acontecer com outras aplicações também. O importante é vocês monitorarem, tá? Manterem as bibliotecas atualizadas para que vocês estejam dentro do ciclo de controle da superfície que vocês estejam operando. Só que a ótica de segurança é muito mais abrangente do que um simples ponto de superfície de um componente, tá? A ótica de segurança, ela abrange todo o ecossistema da sua aplicação. Tanto é que hoje a gente fala de introdução dos processos de segurança dentro do próprio pipeline de DevOps, justamente para que você consiga controlar todo o workflow de segurança da sua aplicação. E um ponto-chave aí nesse processo dentro do próprio pipeline de DevOps, você pode usar ferramentas de análise de dependência, tá? Que analisam todos os componentes dependentes daquela solução e fazem análise de segurança também, porque esses reports são acumulados por empresas que são especializadas em segurança e elas fornecem scanners para vocês monitorarem os componentes. Isso é muito bacana, tá? Eu posso falar por experiência própria, nós temos dentro do nosso pipeline ferramentas como essa e já identificamos, por exemplo, uma falha em um determinado componente dentro de uma ferramenta de um provedor de banco de dados, tá? Não era uma falha do serviço de banco de dados em questão, não vale nem a pena citar o nome, mas era uma falha numa biblioteca da própria Microsoft que já estava corrigida, tá? Isso é importante também ressaltar, há muito tempo. Só que existia essa dependência dentro desse driver que estava gerando essa falha, essa possível falha de segurança, tá? E nós já tínhamos esse reporte e para quem desenvolve, por exemplo, com .NET, você consegue fazer um rebind, né? Forçar, mesmo aquele drive vindo com aquela dependência, forçar você a usar uma outra dependência que já tinha aquele patch de correção.
Então, independente do provedor, inclusive, ter corrigido, nós, dentro da nossa solução, já estávamos forçando uma versão com a correção. Então, nós fizemos dentro do nosso laboratório essa implementação e aí homologamos o produto do provedor, manteve a compatibilidade, né? Era apenas um patch de correção e funcionou, tá? E aí, quando esse provedor atualizou a biblioteca dele, sem aquela outra dependência que estava com esse problema relatado de segurança, isso foi corrigido, tá? Então, esse é um ponto muito importante até para vocês saberem. A maioria das pessoas não sabem também disso. Não sabem que existem scanners para analisar dependências, tá? E não sabem que existe a possibilidade, por exemplo, mesmo sem você mudar o drive de terceiros, de fazer essa sobreposição, né? Fazer esse bind de uma outra versão daquela dependência. Então, esse é um recurso muito interessante. Por exemplo, em .NET, isso existe há muitos anos. É uma das coisas que estão lá escondidos e podem ajudar as pessoas em cenários como esse de crise, né? Então, um cenário de crise, você vai entrar com uma ação corretiva. E essa é uma das ações corretivas, né? E aí, voltando a esse contexto de ações corretivas, aconteceu um cenário muito importante nesse momento. Tão grave a falha de segurança que foi exposta, mas a reação de outras empresas no mercado, tá? As empresas reagiram oferecendo mecanismos para tanto identificarem, então fornecedores de ferramentas de segurança forneceram scanners para identificarem, para você varrer todas as suas aplicações que estivessem expostas, né, para validar essa questão dessa falha específica de segurança. Provedores de serviços ofereceram também mecanismos de você oferecer uma camada adicional de segurança para mitigar temporariamente aquele risco, usando filtros, né, uma espécie de um firewall, nós chamamos de WAF, Web Application Firewall, para garantir, né, a exposição dos seus serviços, tá? Eu acompanhei uma solução proposta, por exemplo, pelo Nginx, você pode pesquisar por aí. A própria VMware também lançou uma solução de patch para isso, tá? E outros provedores também, inúmeros. Isso é muito legal, isso me deixou muito feliz. Da mesma forma que a gente está lá exposto ao risco, né? A comunidade está reunida para responder, né? Então, isso é um ponto muito importante desse novo momento, né? Tá todo mundo conectado, às vezes todo mundo usa várias soluções compartilhadas, tá? E isso acaba movimentando todo mundo para fazer as suas devidas correções e ajustes, né? As soluções que você implementa hoje depende de N outras soluções. É o princípio da componentização. Então, mesmo que você não tenha sido afetado agora, você pode ser afetado no futuro em algum outro cenário, tá? Então, é como você compra um veículo, tá? Eu não sei se você sabe, mas grande parte das peças de um determinado veículo são feitas por fornecedores diferentes, ou o seu simples aparelho smartphone que você carrega, né, ao seu lado com muito carinho, quantas partes aí são construídas, né, ou licenciadas de terceiros. Então são muitos componentes e é dessa forma com que a indústria também se componentizou e a indústria de software também se componentizou para ganhar escala nos seus processos. Então, esteja atento dentro do ponto de vista no primeiro nível, num pipeline. Tanto você tem ferramentas para analisar a segurança na ótica do próprio código, analisar a segurança na ótica das dependências, tá? Você tem componentes para analisar a segurança nos seus containers, nas suas imagens. Olha que legal. Então, você tem hoje um portfólio muito rico para analisar as questões de segurança, tá? E aí depois você tem ferramentas, dependendo do nível de criticidade do negócio, para fazer também, né, processos de pentest e outras coisas dentro da sua solução. O importante é você ter a visão da importância da preocupação com a segurança. E por que é que eu falo muito sobre essa questão da gestão da identidade, né? Eu já vi pessoas tentando reinventar classes de criptografia, de ABC dentro das suas soluções. Quantas vezes eu não vi isso no mercado, tá? Aí, por quantas vezes eu bati no ombro dessa pessoa e falei assim, quantas vezes você estudou sobre criptografia?
Baseado em que você entende que esse algoritmo que é seu, né? Porque foi você que criou e você entendeu que aquele algoritmo é o melhor do mundo, no lugar de usar um algoritmo de criptografia recomendado pelo mercado, né? Isso acontece mais próximo do que vocês imaginam, tá? E em muitos lugares, as pessoas reinventam coisas no lugar de usar soluções sólidas, consolidadas no mercado. E no tema segurança é uma coisa que eu tenho muito respeito, tá? Muito respeito. Porque você tem que atuar onde você é bom, tá? Não adianta você achar que você vai ser o criador do zero e vai responder uma solução de criptografia que tem 30 anos de evolução, tá? Então, se preocupem muito também com essas questões, estejam tranquilos para não estar reinventando. E essa questão da identidade, ela está cada vez mais demandando isso, porque hoje as aplicações estão desconectadas. E isso acontece independente de um ambiente de microservices, tá? Se você tem várias aplicações dentro de uma organização, você já tem um problema. Quantas empresas eu não converso diariamente e elas têm soluções independentes para gerenciar a identidade? E cada um faz a sua. O quanto de desperdício também tem? O quanto de falha de segurança não tem dentro do próprio processo? Então, segurança é uma questão séria e nós, como profissionais de desenvolvimento, precisamos levar mais a sério, tá? Nós ignoramos, às vezes nós achamos que temos superpoderes e não temos, tá? É muito importante ter humildade para entender o que a gente faz, o que a gente não faz. E segurança é um ponto importante para vocês olharem soluções sólidas de mercado e adotarem. Vocês vão ter mais produtividade na gestão, vocês vão ter mais segurança no processo de vocês. Então, falando sobre essa questão da identidade, porque é que isso também é importante, né? Não é só uma falha de um componente que tem a brecha de segurança. A maior parte das falhas... você ficou assustado com essa falha que aconteceu? Mas a maior parte das falhas não é essa. É interessante isso também, né? Até trazer essa reflexão. Às vezes as pessoas se apegam muito para um momento e esquecem que, assim, grande parte dos projetos estão descobertos, né? E quando você vê muitas falhas de segurança que estão acontecendo, vazamentos de informações, são questões de implementações básicas, mas são obrigatórias, né? O quanto você está controlando realmente da segurança das suas APIs, o como está a sua borda, o quanto você controla em todo o processo. Então, é esse controle que está dentro da sua ótica de desenvolvimento e você tem que olhar seriamente para o processo. Porque quando você coloca o teu produto exposto, né, você vai estar sujeito a acessos globais. E esse é um segundo assunto que eu quero pontuar com vocês, não posso esquecer, né? Me lembrem, porque é super importante também. Falando sobre essa questão da identidade, então, para fechar essa questão, você tem fornecedores de provedores de identidade, tá? Que vocês podem implantar dentro do seu ambiente. Vocês têm os serviços de identidade também fornecidos pelo próprio provedor de cloud. Aí vai de uma decisão estratégica de vocês. Conversem com um profissional de segurança que suporta vocês aí nas discussões para entender qual é o ecossistema de aplicações de vocês, tá? O quanto de abrangente vai ser o acesso a essas aplicações. Vocês vão ter usuários externos, internos, quantas aplicações internas vocês têm. Enfim, todo esse desenho do ecossistema de vocês tem que ser validado. E adotando um protocolo desse padrão, vocês vão conseguir proteger as suas aplicações na ótica de autenticação e autorização e de forma compartilhada, porque se você tiver um problema de segurança, você consegue atuar num ponto e já estabelecer um bloqueio, por exemplo, para gerenciar um incidente. Só que só isso não resolve, tá? E esse é o ponto-chave da discussão. Existe o nível de segurança técnica, que é onde você qualifica quem é a pessoa e o que ela pode acessar, mas chega um determinado momento que eu chamo de uma segurança do negócio, tá? E aí existe uma peneira, né, cheio de furo nos projetos, porque as pessoas pouco se dedicam a garantir a segurança do negócio. Simplesmente, quando vem implementar um processo de autenticação e autorização, param nisso. E esquecem que, às vezes, imagina que é um condomínio, que o usuário pode entrar no condomínio e ele foi visitar um determinado prédio,
e aí ele teve acesso a um outro prédio e entrou numa sala, e nessa sala tinha 2 notebooks, e ele acessou os 2 notebooks, sendo que ele só poderia acessar um notebook, tá? Ou nenhum. Então ele é uma pessoa conhecida, que tem autorização para acessar aquele determinado perímetro, só que naquele contexto específico do negócio, você precisa ter um controle dentro do seu negócio, tá? Então esse é um ponto muito relevante e esquecido, e eu vou dar um exemplo agora de uma forma mais simples, traduzida para vocês, que é preocupante, né? Muitas vezes você vê uma aplicação, alguém altera um parâmetro, um código numa URL e visualiza dados, acessa um cadastro de um cliente ou acessa uma informação de uma outra empresa. Ramon, quantas vezes você já viu isso? Várias, mas várias, tá? Então, toma cuidado, né, com o seu processo de segurança dentro do seu contexto de negócio, tá? Esse é um ponto super importante. E aí, voltando ao contexto do acesso global, estando você dentro de um provedor de nuvem, por exemplo, hoje eu vi uma história bem interessante. Existem países, né, que já estão conhecidos como centros de controle de ataques cibernéticos, tá? Não sei o motivo que os levaram a fazer, mas assim, as pessoas que estão lá estão fazendo coisas que não devem. E aí, se você oferece um determinado serviço, tá, que tem um certo conhecimento público, provavelmente você vai receber algum ataque com uma origem daquele país. E se você não faz nenhum negócio, né, a sua solução não faz nenhum negócio naquele país, por que você deixa esses ataques chegarem até a última instância da sua aplicação? Então, você tem muitos mecanismos hoje para barrar todo o acesso daquela origem, por exemplo, tá? Então, isso já vai te dar um bloqueio instantâneo de uma tentativa, colocar entre aspas, global, de ataque, de negação de serviço, por exemplo, de buscas de falhas. Eu não sei quantas vezes vocês colocaram algum serviço online hoje e acompanhou os logs, né? Faz o exercício para vocês verem. É incrível, tá? Pode ser um site desconhecido que for, você coloca online, seja desde um blog no WordPress ou um site qualquer, tá? As nossas aplicações têm alguns níveis de logs e às vezes a gente está analisando dentro lá do stack do Dev Prime, começa a analisar os requests, né? Coloca uma aplicação qualquer, pouco tempo, quando você olha, você já observa que começa a chegar requisições estranhas. E aí diversas tentativas de buscar atalhos, falhas de segurança conhecidas, coisas que nem fazem parte da sua aplicação, mas é interessante que tem uma série de bots rodando, tá? Buscando esse tipo de falha para fazer essas invasões, tá? Então essa é uma preocupação muito importante. Quantos WordPress não são invadidos, né? E o WordPress vem evoluindo ano a ano, tá? Lançando correções. E um item importante é você manter sempre se você tem um WordPress, por exemplo, atualizado, tá? Para você estar protegido aí de possíveis falhas de segurança, porque esses bots, eles ficam monitorando justamente em busca de falhas. Então, a gente tem um leque de falhas conhecidas. Se você não isolou aquelas falhas daquele perímetro de segurança, você vai estar sujeito a esse nível de exposição. E isso hoje está acontecendo de uma forma muito ágil, muito conectada, tá? Como eu falei para vocês, eu coloco um site em produção e começa a aparecer ataques genéricos como esse, né? Que são simples, não são nada complexos, mas eles tentam entrar através de falhas já conhecidas. Estima-se que falhas como essa, por exemplo, do Log4j, de novo, podem ser iguais a muitas outras, vão ser exploradas ainda bastante, tá? Ao mesmo tempo que nós temos muito conhecimento, ou seja, essa informação ela circula hoje muito mais rápida, tem ainda uma desinformação muito grande. Então, existem muitos projetos que não se atualizaram e que não vão se atualizar por diversos outros fatores também, e um daqueles que nós gostamos de falar bastante aqui nesse bate-papo sobre estratégia de software, que é a dificuldade de atualizar. Imagina você agora quantas empresas vão ter dificuldade de aplicar simplesmente a correção. A correção é super simples, é atualizar a versão do produto e depois fazer um redeploy da aplicação.
Mas imagina quantos desses projetos sequer tem código-fonte que estão rodando em produção, sequer tem uma versão atualizada, sequer tem um controle da versão que está rodando em produção, ou para fazer essa atualização vai ter que fazer uma série de testes, de homologações, para não colocar um produto quebrado em produção. Parece que nada disso existe, mas essa é uma triste realidade nos projetos de software e serve muito de alerta para todos vocês trabalharem efetivamente a estratégia de gerência de configuração do projeto de vocês, para que vocês consigam aplicar um patch, se necessário, com segurança e promover a um ambiente produtivo, tá? E isso vai muito de como você organiza a gestão do seu código-fonte, e isso vai muito sobre um tema que nós tratamos aqui com muitas vezes, que é a arquitetura de software. Muitas vezes ignorado nos projetos. Então, a preocupação com a arquitetura, a preocupação com o desacoplamento vai te ajudar a planejar a exposição de um recurso, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma exposição de um recurso por meio de um adapter, você pode desligar aquele adapter. Você pode fazer a alteração especificamente naquele adapter, tá? E independente do produto, você pode até trocar o produto de log, por exemplo. Então, são discussões de arquitetura que você tem que ter durante o desenvolvimento do seu software. E é um assunto que a gente discute bastante dentro da estratégia que nós conversamos sobre o DevPrime, justamente por isso. Há muitos anos eu estou dedicado a essas discussões de arquitetura, apoiando empresas que faturam mais de 1 bilhão, justamente pelos desafios de crescimento dos projetos de software, pela dinâmica que é os projetos. Porque esse momento tem sido de reflexão para essas empresas que ignoraram práticas de arquitetura e não estão conseguindo atualizar, implementar um simples hotfix, tá? Dentro dos projetos. Porque a gestão de código está desorganizada ou não teve uma gestão de arquitetura do projeto. E também não teve uma gestão de segurança do projeto. Então, veja que são pontos que juntos complementam uma estratégia de desenvolvimento de software. E sim, você tem que se preocupar, porque desenvolver software não é simplesmente colocar uma mão no teclado e sair programando e esquecer do amanhã, tá? Esse é um dos erros que a maioria das pessoas cometem. Porque elas planejam o que elas estão visualizando e esquecem do ecossistema que elas estão participando. Então você está desenvolvendo uma solução que vai ter que ser evoluída. E se você não se preocupar com a evolução, não se preocupar com esses cenários de possíveis incidentes que você vai ter, vocês vão ter dificuldades em dar um próximo passo. E isso acontece todos os dias no projeto de software. Nós sabemos disso. Quantas empresas não conseguem evoluir a regra de negócios porque se mexer vai quebrar todo o sistema? É a mesma coisa. É o mesmo desafio que essas empresas estão tendo hoje, tá? Na exposição e na correção de uma falha grave de segurança como essa que foi relatada e que nós vamos voltar a discutir em algum momento sobre outras falhas. Faz parte do processo. É a regra do jogo, tá? E o importante é você estar pronto para reagir. Essa é a ótica, tá? É estar pronto para evoluir. Da mesma forma com que você tem que estar pronto para manter o teu negócio vivo, atualizado e eficiente, você tem que estar pronto para cenários como esse, onde você precisa aplicar um hotfix. Mas poderia ser um hotfix de negócio, tá? Quantas empresas também estão aí perdendo, não conseguem aplicar um hotfix de negócio para adaptar o seu business a uma mudança que aconteceu no mercado? Então, assim, eu estou trazendo somente uma reflexão sobre a importância da segurança e, ao mesmo tempo, a mesma reflexão, a importância sobre como vocês estão desenvolvendo o software de vocês. Porque é isso que dita para onde vocês vão e como vocês vão sobreviver, tá? Não existe almoço grátis, não existe fé em projetos de software. Não entre nessa. Vocês precisam ser técnicos,
Vocês precisam estudar continuamente. Vocês precisam se preocupar com cada linha de código que vocês implementam no projeto. Uma linha de código define o futuro do negócio. Pode comentar essa frase com o Ramon Durães e marcar lá no LinkedIn, compartilhar esse bate-papo com outras pessoas, participar nos comentários, porque é super relevante conversar com vocês sobre esse tema e outros temas tratados aqui dentro do contexto de estratégia de software. Vocês são agentes de transformação, são vocês que vão contribuir efetivamente com o processo de transformação digital das empresas. E se vocês não se organizarem, vocês vão ficar simplesmente presos no mesmo fluxo. E segurança é um dos desafios. E como eu coloquei a segurança, nós temos hoje mecanismos muito eficientes para contribuir com a segurança durante todo o seu todo o ciclo de desenvolvimento, com o pipeline de DevOps, tá? Segurança de serviços oferecidos pelos próprios provedores de nuvem. O WAF é uma coisa muito importante também. Então, além de você ter um serviço de API Gateway, você vai colocar também, como primeiro nível de exposição pública do seu serviço, uma camada de segurança, tá? Extra, que vai funcionar como um firewall da sua aplicação. E através desse firewall você pode negar serviços para acessos indevidos, você pode controlar efetivamente como o acesso vai acontecer na sua API, tá? E aí depois, dentro do seu processo, você vai integrar com o processo de provedor de identidade, quando você tiver uma API protegida, tá? E vai orquestrar o processo de segurança. Internamente, dentro dos seus microservices, quando o microservice precisar fazer, por exemplo, uma comunicação interna com outro microservice, você pode, da mesma forma, e deve, tá? Controlar a segurança de comunicação. Porque o que é que você faz com isso? Você reduz a sua borda, tá? De falhas. O grande problema da segurança é o quanto você está exposto. Então, quanto mais você isola, né, as possibilidades de falhas, você vai reduzindo esse nível de exposição. E o outro ponto é como você reage, tá? Então, desde essa questão do seu próprio provedor, eu falei o exemplo há pouco sobre, acho que foi o Nginx, lançou, por exemplo, uma série de filtros para você implementar também, para mitigar parcialmente aí esse risco de exposição, enquanto você está aplicando as suas correções. E se você tem um mecanismo integrado de DevOps, tem uma gestão efetiva da versão que está em produção, você pode aplicar um hotfix e colocar em produção e zerar esse risco também. Você pode já ter identificado esse risco antes mesmo de colocar o software em produção, né? Se você rodou o seu pipeline de DevSecOps, rodou suas ferramentas de segurança, e aí no mercado tem N ferramentas disponíveis, tá, para controlar seu processo de segurança, principalmente hoje ferramentas não somente para segurança na forma de escrever o código. Quantas vezes na década passada nós discutimos falhas de injeção de SQL, por exemplo? Hoje nós estamos falando de outras falhas, tá? E o quanto essas falhas estão mitigadas aí usando analisadores que já catalogam essas falhas de segurança e verificam se você tem alguma dependência que precisa ser atualizada. Então imagina que você não estaria nem exposto se você estivesse rodando um scanner, se você tivesse um processo de desenvolvimento seguro, tá? Então são pontos importantes dentro da sua operação. Da mesma forma que a gente tem que se preocupar, né, em ter um serviço de nuvem, a gente tem que se preocupar um pouco antes, durante todo o nosso ciclo de desenvolvimento. Obviamente, respeitando, né, o tamanho de projetos a projetos, para você definir, né, o seu fluxo de investimento nos projetos. Mas o que eu considero mais importante não é você ser especialista em todas essas frentes que eu venho colocando aqui nesse momento. É você saber que existe. Porque a pior coisa é não saber nem que existe, não saber nem em que mundo você está. E isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque quando você entra inocente, você está muito mais exposto ao risco. E acreditem, é muito comum, tá? As pessoas estão trabalhando num momento onde elas não estão tendo noção do que é um mundo conectado e o quanto isso pode trazer exposição.
eu já identifiquei cenários, tá, em clientes que eles estavam sofrendo ataques e ataques maliciosos, tá, de outras pessoas mal intencionadas que às vezes estavam tentando apenas derrubar aquele serviço, tá? E são preocupações, por exemplo, você tem que ter um caminho para mitigar esse tipo de ataque, que vai te impedir, por exemplo, de estar ativo no momento de Black Friday, alguma coisa assim, né? E isso você vai mitigar por meio da sua plataforma, tá? Até chegar no nível que o ataque vai bater a sua camada de autorização dentro da sua aplicação. Quer ver uma coisa simples? Muito simples, tá? É um controle de rate na sua API. É muito simples, tá? Se você limitar quantos requests, por exemplo, você vai ter naquela API por usuário, que é uma coisa barata, acessível que você faz, tá? Você já vai estar mitigando um possível ataque de tentar ter um consumo excessivo no seu serviço. Porque imagina se vem milhares de requests inúteis, simultâneos, batendo em determinado serviço, e isso está passando para a sua aplicação, vai consumir todo o seu serviço, tá? E você vai deixar de atender os seus clientes. Então você tem que mitigar também essas questões, e alguns passos para isso são baratos, tá? Não é eu vou ter que fazer um investimento maior ou um melhor entendimento das coisas, não. Eu acho que os principais provedores de API fornecem isso para vocês também, e vocês conseguem habilitar, né? Então, até por uma falha, qualquer que seja, né? Que uma aplicação entrou em loop e está tentando consumir excessivamente uma API sua, você consegue negar a partir de determinado número de requests simultâneos, por exemplo, porque é um acesso que não é um comportamento previsto no negócio. E aí a importância do negócio, tá? Quando você está alinhado com o negócio, você vai ter premissas para estabelecer controles dentro da sua operação. Como sempre, né? O negócio presente em tudo. E eu ainda vejo pessoas, lamentavelmente, da nossa área, ignorando, né, o entendimento do negócio, achando que tecnologia é puramente tecnologia. E tecnologia é pessoas. Se vocês não entenderem de pessoas, não entenderem da sua operação, não entenderem onde vocês estão mergulhados, como vocês vão promover soluções para esse contexto, tá? Então, é super importante você, como profissional de tecnologia, como agente de transformação, se conectar com o negócio. E nessa ótica de segurança, esteja cada vez mais presente, porque é um tema super importante e relevante. Esse ponto específico, 2 pontos específicos que eu vou ressaltar aqui, nesse bate-papo ainda, que é essa questão de analisar dependências de componentes, tá? É um assunto que ainda é pouco conhecido das pessoas, mas que ganhou uma certa popularidade a partir desse momento, eu acredito eu. E isso é bom, tá? Porque hoje nós temos no mercado excelentes ferramentas que cuidam disso. E um outro assunto que é gravíssimo e as pessoas ignoram ainda, que é o scanner para analisar imagens de containers. É outro assunto que as pessoas acabam ignorando, acabam implantando qualquer imagem que encontram na internet e trazem isso para o seu ambiente produtivo. Imagina como você pegar um vírus, essa é um dos problemas, pegar um vírus e jogar dentro do seu data center, né? E aí, se você não tem uma política de segurança dentro do seu cluster, olha, de novo, você vai permitir acesso indevido. Ou você está com uma imagem que está processando alguma coisa que não é o seu negócio, tá? Então, pode estar processando mineração de criptoativos, pode estar processando qualquer outra coisa que não faz parte do seu negócio e está consumindo o seu data center. Olha que desafio digital nós temos hoje em dia, né? Tá ficando tudo muito divertido e é sempre é importante a gente entender que nós vivemos num mundo amplamente conectado. E talvez seja esse o fator relevante que todos precisam entender. E tal fato esse que nós falamos bastante, e vocês sempre me escutam falar, sobre transformação digital, sobre essa nova dinâmica e o quanto a gente precisa, né, olhar mais atentamente para o nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Não dá mais
para achar que fazer softwarezinho é desenvolver software. E vocês vão perceber cada vez mais que uma linha de código, define o futuro de um negócio, tá? E tá aí a importância de você se preocupar com o planejamento da arquitetura, de se preocupar efetivamente em entender o negócio e implementar o negócio de forma padronizada, testável, tá? Depois, encaixar esse seu ciclo de desenvolvimento num pipeline efetivo de DevOps, né? Estabelecer uma série de políticas de padronização e controle, que você tem ferramentas que cuidam também do código para isso, que fazem análise de dependência, tá? Independente da análise de segurança, você faz análise de dependência para você analisar o acoplamento do seu projeto. Isso é super relevante. Se você fizer uma análise de dependência, você vai analisar como você está tendo o reuso do seu projeto e como você vai agir no cenário que você precisar fazer uma mudança na sua arquitetura. E aí o ponto importante, a arquitetura é uma fundação, é isso que as pessoas precisam entender. E essa fundação, ela tem que ser planejada para que seja incremental e comece a gerar um valor incremental, tá? Então você vai, à medida que o projeto for se estabelecendo, incrementando partes, como se fosse pequenos blocos. E você vai ter uma estratégia de reuso. E dessa forma você vai conseguir componentizar internamente nas suas aplicações os seus processos e ter um maior controle. Porque imagina você ter uma falha de segurança e ter que mudar em 500 telas. Isso não existe. E essa é a realidade que as pessoas estão passando, tá? É essa a realidade das empresas. Então, isso é uma preocupação gravíssima dentro das aplicações. Então, o fato é que muitas empresas não conseguiram atualizar os seus processos. Por quê? Porque é difícil manter o software. E aí vem a questão do custo de propriedade do software. Então, se você não entender o que é custo de propriedade do software, é muito importante você entender. E eu pesquisei isso nos últimos 15 anos, tá? Investigando projetos complexos, dos mais variados verticais de mercado que vocês possam imaginar, tá? Justamente estudando essa questão da complexidade de manter aplicações, tá? É isso que trava as empresas, é isso que expõe as empresas a risco, tá? E o risco não é só esse risco imediato de segurança, né? Você sabe muito bem. O risco de colocar uma coisa em produção é inclusive maior, né, do que o próprio risco de uma falha de segurança. E é isso muito engraçado, porque as pessoas não contabilizam isso. Não contabilizam o risco que já convivem diariamente, né? E hoje o risco de não inovar também é o risco que compromete efetivamente as organizações. Olha que interessante. A gente está falando aqui em um bate-papo sobre segurança e eu estou trazendo para vocês que uma das preocupações de segurança para a sobrevivência da organização é também o risco de não inovar. Dessa forma, você vai entender a importância da transformação digital, a importância do trabalho de vocês como agente de transformação em um mundo que está em evolução. É um mundo que está se reposicionando, né? A concorrência hoje é global, então a gente está exposto ao mesmo tempo a problemas globais e estamos expostos a oportunidades. Oportunidades que vão favorecer as empresas que trazem um ciclo digital eficiente, dinâmico de operação. A agilidade com que você entende uma mudança de negócio e se adapta, define. E isso reflete diretamente em como vocês estão construindo os projetos de software. Simples assim. Até para lidar com um problema específico de segurança ou um problema de segurança operacional ocasionado por uma falha de implementação. Quantas falhas de segurança operacional acontecem por códigos que não conseguem ser rastreados? Você não sabe o impacto daquela mudança. E isso é o maior de todas as falhas de segurança que vocês têm, tá? Só que as pessoas não contabilizam isso. Sabe? A gente é assim, o nosso negócio é assim, a gente sobrevive assim. Só que essa realidade, talvez ela funcionou durante um período. Hoje já não funciona mais. Você acaba tendo hoje uma maior exposição, uma maior cobrança das entregas que você faz, porque o seu cliente é um outro cliente. O seu cliente está conectado, o seu cliente tem um poder de escolha, tá? E vai escolher um outro fornecedor.
um outro prestador de serviço que tem uma operação digital. Os próprios colaboradores vão buscar outras empresas que ofereçam o melhor caminho de trabalho. Você acha que os próprios colaboradores também não sofrem numa operação caótica de software? Falem comigo, reflitam. Gostaria de ouvir realmente o comentário de vocês. Mandem sugestões para mim no ramondurans@devprime.tech sobre esse bate-papo, sobre outros bate-papos. Eu vou sempre trazendo para vocês aqui um bate-papo direto da trincheira em um canal exclusivo sobre estratégia de software. Então, poucas pessoas estão dedicadas a estudar software como eu, e eu tenho o maior prazer em estar aqui compartilhando com vocês esses bate-papos para trazer algum insight que consiga te ajudar de alguma forma, tá? Você não precisa concordar com todas as colocações que eu trago, não é esse o objetivo. O mais importante é trazer para você possibilidades. Em determinado momento que você passar, você vai visualizar uma dessas possibilidades que nós estamos conversando. E se eu conseguir te ajudar, já estarei muito feliz. Esse é o caminho, tá? É essa a filosofia. Em algum momento, certamente, você vai lembrar desse bate-papo e vai encontrar algum ponto, um pequeno insight que vai te valer $1 milhão numa decisão estratégica que você vai tomar no seu projeto de software. Porque esse é o papel de vocês. Vocês são agentes de transformação. E vocês precisam se preocupar com a educação de todos que participam dos projetos de software. Vocês precisam apresentar a importância e os próprios desafios que vocês têm. Porque se as pessoas não reconhecem, tá, os riscos de segurança operacionais e os riscos de segurança que vocês têm nos projetos de software hoje, lembrem, vocês também têm uma parte nesse processo. Vocês devem se dedicar tempo, sim, a mostrar as dificuldades, os desafios, os impactos, o como funciona a manutenção nos projetos de vocês, o quanto vocês conseguem reagir a uma mudança de negócio, o quanto vocês conseguem reagir para atuar numa questão de segurança, o quanto o ciclo de vocês tem práticas de desenvolvimento seguro, que começa do zero em como você escreve o código. Olha como tudo volta para discussões de arquitetura, para discussões de padronização, para discussões de reuso. Por que as pessoas não param para discutir reuso também, né? Então, esse é o ponto-chave, esse é o ponto, aquele momento de ouro onde você vai definir o futuro dos projetos de vocês. Estejam prontos, estejam preparados para ciclos cada vez mais ágeis, e isso depende muito de como vocês estão atuando nos projetos de software de vocês. Se preocupem com os pontos de segurança, se preocupem com o quanto a superfície da aplicação de vocês está exposta, tá? E o quanto vocês estão tratando a segurança durante todo o ciclo de desenvolvimento e não simplesmente ao final, tá? Quando a sua solução de vocês estiver no ambiente produtivo, se preocupem também com as várias possibilidades de falhas de segurança já conhecidas e ferramentas que estão aí disponíveis para ajudar vocês a ter um maior controle da operação do serviço e até uma mitigação de eventuais riscos aí na operação, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que muitas tecnologias evoluíram e estão à nossa disposição. Não reinvente roda de soluções que estão prontas, que vão ajudar a estabelecer todo o controle do perímetro de segurança da aplicação de vocês. E o ponto-chave dessa discussão é você entender que segurança é um processo contínuo que tem que acontecer durante todo o início do projeto, durante todo o ciclo de desenvolvimento, no ambiente de produção. Isso é um processo recorrente de evolução contínua na operação de vocês. Eu sequer comentei sobre questões de segurança no próprio cluster e outros pontos, mas enfim, numa visão macro global, é importante vocês entenderem essa questão da segurança como prioridade, tá? E que eu gostaria de deixar esse leque, né? O quanto a segurança é simplesmente uma falha em um produto e quantas falhas de segurança, quantas falhas no negócio nós geramos, baseado na forma com que vocês estão observando aí a escrita de software hoje, né? E o quanto isso traz problemas de segurança também. Então, são pontos importantes para a gente se preocupar. E o primeiro caminho é sempre entender, reconhecer. Quando você reconhece, você tem novos parâmetros para olhar para aquele cenário, tá?
e buscar melhoria. E a melhoria, ela nunca é uma melhoria gigante, é uma melhoria de forma escalonada. Num sprint você consegue melhorar uma porção de código e vai se multiplicando, vai conversando com outras pessoas, vai compartilhando a sua experiência e vai evoluindo continuamente nos seus projetos de software. Perfeito? Então, muito obrigado a todos que estiveram por aqui nesse bate-papo incrível. Esse é um tema muito relevante, muito profundo. Ele tem várias ramificações quando você fala de segurança, tá? E eu recomendo vocês a terem um acompanhamento mais próximo de questões relacionadas à segurança. Conversem com profissionais especializados sobre esse tema, tá? Dependendo do tamanho da organização que vocês trabalham. Provavelmente já tem pessoas específicas com áreas específicas de segurança, porque a própria área de segurança é segmentada. Então você tem processos, como eu falei para vocês, durante todo o ciclo de desenvolvimento, processos no ambiente de operação, segurança da informação, né? Que é aquela segurança que eu falei para vocês do negócio, que é gravíssima e muitos projetos simplesmente ignoram. Porque quando as pessoas de negócio estão falando, sabe o que a gente faz? Aquela dica extra de $1 milhão. A gente se preocupa em codar e esquece de até ouvir o cliente. Tá? Então esse é um ponto muito importante para todos vocês que trabalham como agentes de transformação. Escutem, entendam e coloquem como prioridade na discussão de negócio também a segurança. Quem tem acesso a esse determinado recurso, em qual momento? É muito importante vocês questionarem o negócio para vocês definirem também essas práticas de segurança. E eu vejo muitas pessoas esquecerem de discutir esse tema. E aí o que acontece? Acesso indevido a recursos, né? Por quê? Porque você não implementou um controle no seu processo de negócio, você não discutiu aquela questão. Ela acabou passando por falta de prática, por falta de... Enfim, não deu tempo, né, de discutir, mas é uma prioridade, sim, de discussão. Estou à disposição para falar com vocês sobre esse e outros temas. Quem precisar de ajuda nos projetos de software, experimentem o próprio DevPrime. Você vai conseguir criar o seu primeiro microservice Cloud Native em 30 minutos. Então se cadastre lá no devprime.tech, ativa uma versão gratuita e siga os primeiros passos do desenvolvimento Cloud Native. Conte com o DevPrime para apoiar a transformação digital dos seus projetos de software. Ramon Durães agradece a sua presença, compartilhe com outras pessoas nos seus grupos e participem das discussões. Quem quiser me marcar no LinkedIn, estou lá à disposição e será um enorme prazer conversar com vocês sobre esse tema e outros temas relacionados à estratégia de software.